A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais aqui pela sua Universitária FM. Lembra você, amigo ouvinte, que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso blog musiculturaufc.blogspot.com, musiculturaufc.blogspot.com. Nessa página você vai encontrar todos os programas que já foram ao ar, inclusive este também estará postado na nossa página musiculturaufc.blogspot.com. Quero agradecer a presença aqui nos estúdios da rádio da Sarita Saito, que é bolsista do PIBIC, a Airlis Freitas, que é bolsista do PET, todas duas alunas da graduação do curso de música, do curso de licenciatura em música. Quero agradecer ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio e especialmente quero dar uma boa tarde e agradecer a presença do nosso convidado, o Júlio Wilson, professor da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Boa tarde, professor Júlio Wilson. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no programa. Quero também registrar aqui a presença do Marcelo Saraiva, grato aqui pela sua presença, Marcelo. E nós vamos hoje conversar sobre o ENLES, o Encontro da Linha de Pesquisa Educação, Currículo e Ensino. Essa linha, a linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino, faz parte do programa de pós-graduação em Educação da UFC. E eu estou muito feliz porque esse programa, ele tem o espírito, ele é um projeto de extensão do curso de graduação e ele mantém a interface com a graduação e com a pós-graduação. E a gente consegue manter essa vinculação entre esses pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, esse programa, na qualidade de um programa de extensão da universidade, mantém aí essa interface viva com a pesquisa e com a graduação. Hoje nós vamos, então, falar sobre o ENLES. Tem uma página que divulga o ENLES, você pode botar ocs.virtual.ufc.br, é isso, professor Júlio? Me lembro de cabeça agora. Bem, ocs.virtual.ufc.br, ou se quiser você procura pelo Google, bota ENLES UFC, que você vai encontrar também, vai chegar nessa página também. E eu vou ler a visão geral que nós temos de apresentação do ENLES. O Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira propõe a execução do segundo encontro da linha de Educação, Currículo e Ensino, a ser realizado em Fortaleza, na Faculdade de Educação, na Universidade Federal do Ceará e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. O evento tem por meta principal o fomento à pesquisa e conhecimento científico no campo da educação, currículo e ensino, possibilitando, portanto, intercâmbio de experiências diversas entre pesquisadores de variadas temáticas a ele relacionadas, sejam eles cearenses ou de outros espaços do Brasil e de outros países. E nesse ano, esse é o segundo ENLES, portanto, tivemos o primeiro ENLES no ano passado. Esse ano nós temos a versão virtual do ENLES. Eu vou falar um pouquinho da história do ENLES, que o primeiro ENLES foi organizado por mim e pela professora Aniório, a quem eu mando um abraço, que tinha como temática saberes da docência, currículo e ensino.
Esse encontro ele nasceu dentro da disciplina Educação, Currículo e Ensino, uma disciplina obrigatória para quem é da linha. Nós estávamos utilizando um sistema que sempre utilizamos, que é de seminários de apresentação, para que todos pudessem conhecer os eixos que compõem a linha, os eixos temáticos que compõem a linha de pesquisa. E nesse movimento dos professores, eu e Aniório, e dos estudantes da turma passada, nasceu então o desejo dos estudantes de organizar o encontro da linha, né? E nós tivemos então esse primeiro Enlace, que seria uma coisa só da disciplina, mas que cresceu e se tornou o encontro da disciplina, né? O encontro da linha de pesquisa, melhor dizendo. E a turma seguinte que entrou, então já conheceu o primeiro Enlace e continuou levando aí a ideia à frente, desenvolvendo e ampliando. E nessa ampliação, nós tivemos a grata surpresa que foi a chegada do professor Júlio Wilson na Faculdade de Educação, né? O professor Júlio, que era lotado no curso de computação aqui da UFC, e se transferiu para a Faculdade de Educação, já vinha colaborando com o programa de pós-graduação em Educação, obviamente, e trouxe a proposta de ampliação desse evento, trazendo agora a versão virtual e internacional. Professor Júlio Wilson, fale, por favor, dessa ampliação do nosso Enlace. Bem, primeiramente, é um prazer estar aqui na Rádio Universitária, colaborando com os nossos colegas. A ideia nasce de que internacionalmente existe uma série de novas versões de congresso que tendem a ser virtuais. Então, como o professor Pedro bem relatou aqui sobre a história do Enlace, discutindo com os colegas organizadores do Enlace, a gente resolveu, numa ideia de grupo, fazer um evento virtual desse tipo. E, para tanto, nós contactamos grupos da Universidade PUC de São Paulo, lá da capital paulista, e eles promovem um outro congresso chamado Web Currículo, que já vai ter sua 4ª versão, e é um congresso internacional. Ele congrega Portugal, congrega países africanos, e nós somos de uma linha meio voltada ao uso das tecnologias na educação, que é a parte de integração e currículo, que está dentro da visão da nossa linha de pesquisa LESE, como o professor Pedro falou. Então, a ideia de realizar esse congresso virtual, também ele vem dos recursos educacionais abertos, o REA, que é um movimento internacional, que se visa promover uma educação com acesso a todos pela internet, pelas redes sociais, e democratizada, ou seja, que a gente tem acesso à informação, aos materiais, num formato meio diferente dos congressos presenciais. Então, o nosso grupo local teve essa ideia, como a gente relatou, de fazer um evento dentro do Enlace, mas virtual. Ele tem um certo grau de contato com o exterior e com outros estados do Brasil, o que vem a reforçar a proposta do Enlace. Então, para nós é muito interessante a gente poder utilizar a internet. E como é que é o formato do congresso? Vamos falar no primeiro estágio. A proposta do ingresso é a gente tentar reunir pesquisadores desses países de língua portuguesa, que somos o Brasil, Portugal e os países africanos. Então, a ideia é formarmos mesas de debate virtual, onde essas mesas elas estarão sincronizadas na data da sua realização, que vai ser nas 2 últimas semanas de abril, nos dias 22, 23 e 24. Logo mais eu vou dar mais detalhes de como é que são essas mesas. E nos dias 28, 29 e 30 de abril. Nestas mesas, a gente vai convidar professores portugueses, que eu também já vou relatar. Entre eles temos o reitor da Universidade Federal Portuguesa, o professor Paulo Dias, a professora Bete Almeida e o professor Bento, o Bento Duarte, da Universidade do Minho, que estão lançando um livro, cujo livro tem o título Cenários de Inovação para a Educação na Sociedade Digital. Então, dentro do espaço virtual, as pessoas podem ter acesso ao livro, e nós temos um outro livro também em lançamento, que está lá dentro do site, que é
o livro do professor Fernando Costa, da Universidade de Lisboa, que é Repensar as TIC na Educação, o professor como agente transformador. Novas e diferentes formas de fazer as coisas, isso é o título do livro. Então vocês têm acesso a esse segundo livro completo, vocês podem lê-lo, ver quais são as novas tendências de usar as tecnologias na educação e podem interagir já a partir de agora no site do Enlace Virtual. Este site do Enlace Virtual está em construção. A gente pretende, provavelmente, até o final da outra semana, estar já com tudo pronto. Mas vocês podem ter acesso a vários dos palestrantes nacionais e internacionais que estão anotados lá, como o professor Lito, que é o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, foi o fundador da Escola do Futuro. E a ideia é, no dia do evento, das mesas virtuais, que eu falei as datas, que vão ser sempre de 8 às 10 da noite, no horário do Brasil, vocês, através do YouTube, que nós vamos fornecer o link ainda, do Facebook e do Twitter, vocês sincronizadamente terem acesso à pessoa que vai mediar as mesas, que é a professora Renata Aquino, que eu gostaria de destacar aqui, Pedro, Sim. que ela, por ter doutorado em web currículo na PUC de São Paulo e ter experiência de montagem nesses currículos, nos eventos web currículo, outro congresso, ela está organizando toda a parte do Facebook e ela vai mediar as mesas de debate. Então, nesse primeiro momento, é o conjunto de informações que a gente tem a falar. Professor Júlio, eu estou olhando aqui, quando eu estava aqui navegando na página, né, ocs.virtual.ufc.br, só que eu encontrei via Google, até para dizer aqui para os ouvintes, eu coloquei Enlace, ENLSE, Enlace, UFC, e cheguei na página do evento, né, do Enlace. Já do virtual também? Isso. Bacana. E quando eu cliquei em capa, aí ele me mandou para o Sistema Aberto de Conferências do Instituto UFC Virtual. Então, nesse sistema tem o Enlace e tem o SIMIUCA, o Seminário UCA Ceará, que é outro evento. O professor Pedro, você está aí navegando dentro da página do Enlace presencial. O nosso está no WordPress, o site, não é esse site, é um outro site que está em construção. Então é bom que a gente vai conversando aqui e ao mesmo tempo conectado. Isso. E vai aprendendo aqui a encontrar o evento. Ótimo. O professor Pedro, então, está fazendo a busca na internet, enquanto eu estou falando um pouco aqui. Então, enquanto ele procura ali, eu vou falando um pouco mais daqui e professor Pronto. Pedro, pode me interromper à vontade aí. Conseguiu achar? Acho que sim. Encontro Virtual Internacional de Educação. É esse mesmo. Então, tem encontrovirtual.wordpress.com. Pronto, professor Pedro. Né? Muito bem, parabéns. E aí nós temos aqui, promovido pelo segundo Enlace, encontro da linha de pesquisa, educação, currículo e ensino da UFC. É isso mesmo. Universidade Federal do Ceará. E aí você tem toda, inclusive a página é bastante dinâmica, tem notícias sendo atualizadas o tempo todo na página, não é isso? E isso, professor, se você descer um pouco mais a página, tem o lançamento dos livros, fala lá o professor Paulo Dias. Tem muitos artigos aqui também postados. Eu imagino que é a professora Renata Aquino que fique atualizando. Isso. Né? E aí você então pode navegar nessa página, encontrovirtual.wordpress.com, encontrovirtual.wordpress.com. Nós estamos conversando com o professor Júlio Wilson, da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, que está coordenando a versão virtual do segundo Enlace, o encontro da linha de Educação, Currículo e Ensino, da linha de Pesquisa, Educação, Currículo e Ensino. E o professor Júlio Wilson, que está falando justamente que com essa versão virtual a gente tem a possibilidade de internacionalizar esse encontro, que começou bem pequenininho o ano passado e agora ganha essa dimensão bem maior, né? Nós teremos uma parceria importante com colegas de Portugal, e aí eu pedi para ele trazer algumas músicas e ele trouxe então uma música portuguesa. Vamos ouvir a música portuguesa, Pedro, então, aí com os nossos ouvintes.
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura Reflexões e Ressonâncias Musicais. Estamos aqui no estúdio com a Sarita Saito, bolsista PIBIC, a Irlis Freitas, bolsista PET, José Raimundo Lustosa na técnica de áudio, a presença do Marcelo Saraiva e conversando com o professor Júlio Wilson, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação daqui da UFC e que integra a linha de pesquisa, educação, currículo e ensino. A nossa linha de pesquisa, professor Júlio, tem 6 eixos, né? Currículo, ensino de ciências, ensino de matemática, ensino de música, formação de professores e tecnologias digitais na educação. Esses são os 6 eixos. Exatamente. Da nossa linha, que é a maior linha, inclusive, do programa, né? Em número de eixos e em número de professores e de estudantes também. Como é que essas 6 temáticas, uma linha que tem uma diversidade que nos alegra bastante, que é desafiador, não é fácil por um lado, mas por outro lado é muito rico, é muito interessante termos tantas áreas aí juntas, matemática, música, ciência, currículo especificamente, formação de professores e tecnologias digitais na educação. Como é que o encontro ele está organizado para atender essa diversidade que é própria da linha? Bem, prezados ouvintes, professor Pedro, no evento virtual, a gente tentou dar uma... na realidade, a ideia original é do Enlace original. A gente está distribuído em 6 grandes temáticas dentro do Enlace tradicional. Uhum. E agora, em 2014... foi feito um rearranjo nas linhas originais do programa para gerar 6 eixos de discussão dentro dos congressos. Então, um deles seria política pública e reforma curricular, isso dos congressos. Um outro seria interdisciplinaridade e currículo. Uhum. Um outro seria formação de professor. Um outro seria currículo, conhecimento, subjetividade e cultura. Nesse está um dos livros portugueses. No outro está ensino e aprendizagem de ciências, matemática e música, que aqui seriam equivalente a 3 dos nossos eixos da pós-graduação, estão unidos aqui. E tecnologias e currículo, o último onde estaria o outro livro de Portugal, do reitor da universidade, o professor Paulo Dias. Então, essa seria a nossa distribuição, tendo em vista que o Congresso está interessado em inovações esse ano, as inovações nas linhas de currículo, ensino e pesquisa na educação. Então, dentro dessa perspectiva, as mesas temáticas, como a gente falou no módulo anterior aqui do programa, elas visam haver uma apresentação curta de cada um dos participantes de mesa, que poderá haver um número de até 10 participantes por mesa. Nós estamos selecionando nos 3 blocos, que é Brasil, África e Portugal. A gente ainda está fechando isso, temos uma brevidade de concluir com a professora Renata Aquino, que compõe o comitê organizador comigo, a professora Bete Almeida, da PUC de São Paulo, que foi coordenadora do doutorado de Educação e Currículo, e com o professor Rinaldo, do Instituto Federal. Então, essa equipe é uma equipe virtual. Os eventos, as mesas virtuais, que eu me enganei no módulo anterior, eu vou corrigir o horário, é sempre das 20 horas às 22 horas, no horário brasileiro. E elas serão, repetindo novamente, nos dias 22, 23 e 24, e 28, 29 e 30. E eu vou pedir ao meu colega Pedro, que está aqui nos assistindo também do outro lado da mesa, que, por gentileza, passe o endereço no site do Enlace Virtual. Pedro, encontrovirtual.wordpress.com encontrovirtual.wordpress.com. E aí você tem todas essas informações que nós estamos dando aqui, mais informações inclusive, né? Exatamente, artigos. Professor Pedro. O que nós estamos fazendo é isso, tentando... Agora, no momento, quando você acessar o site, nosso prezado ouvinte, você vai notar que tem uma informação que está em construção. A professora Renata, ela está... que nós estamos coletando os professores, principalmente do exterior ainda e do Brasil. A gente está organizando, porque a gente precisa de cada debatedor de mesa, a gente precisa colocar algumas informações, quem é a pessoa, um breve currículo, alguns trabalhos que essas pessoas publicaram, que tem a ver, a princípio, com as grandes temáticas das 6 mesas virtuais. Então, a proposta é essa. Durante o evento, a professora Renata Aquino, ela vai mediar,
as pessoas, elas vão ser chamadas numa certa sequência, elas vão fazer uma rápida apresentação do trabalho delas. Nesse íntere de hoje até lá, vocês poderão acessar o site e poderão, inclusive, interagir, mandar sugestões. E no dia dos eventos, vocês poderão participar, repetindo mais uma vez, através do Twitter, do Facebook, do YouTube, certo? É gratuito, isso é que é interessante. E o custo, professor Pedro? A gente não tem quase que custo nosso próprio, porque se fosse um congresso presencial, a gente tinha que organizar salas, pessoas, passagem. Bilhete aéreo, é um trabalho, hospedagem de muito mais porte. Aí, graças às tecnologias no século XXI, a gente pode fazer um congresso entre continentes, reunir pessoas desses continentes, trocar informações e construir novas propostas para as nossas universidades, nossos colégios, nossas políticas públicas de educação. Agora, nesse congresso, a gente centraliza em temas de educação voltado a ensino, currículo e educação, né, professor Pedro? Obrigado aí para complementar. Então, a ideia é essa, professor Pedro. Professor Júlio Wilson, você poderia nos informar assim, quem são as pessoas que vão compor a mesa da música? Já tem alguém em vista? Vocês já contataram alguém? Boa pergunta. É o seguinte, a mesa de música ela está alinhada numa mesa que chama-se, o título dela hoje, se você olhar no site, como o professor Pedro nos instruiu aí a todos, é Ensino e Aprendizagem, Ciência, Matemática e Música. Como nós temos ciência, matemática e música, nós poderemos ter até 10 pessoas. A gente já tem o professor Pedro participando da música, por exemplo. Temos a professora Suzana, lá da PUC de São Paulo, que ela está fazendo pós-doutorado na PUC de São Paulo e é uma especialista em música. Eu andei olhando o currículo Lattes dela. Eu não me lembro do segundo nome, não sei se é Krugel. Desculpem, eu estou falando de improviso aqui. De música, a princípio, temos esses 2 participantes. No de matemática, quer dizer, na mesma mesa já tem mais pessoas, e no de ciências. E o interessante é que o pessoal de ciência, matemática e música também pode interagir de uma maneira interdisciplinar. E também pode interagir no sentido de usar as tecnologias. E aí vamos aguardar as surpresas que o professor Pedro vai nos reservar lá na hora do debate, né, Pedro? Bem, eu consegui aqui, para você ver como as novas tecnologias são realmente maravilhosas. Eu estou aqui conectado na internet enquanto estamos conversando, e aí coloquei simplesmente o nome professor Suzana, PUC, São Paulo, música. E encontrei a tese da professora que bacana, Suzana Esther Kruger. Olha aí. A tese dela, o título é A Percepção de Docentes sobre a Formação Continuada em Educação Musical, apoiada pela educação à distância em um contexto orquestral. Esse é o doutorado em educação, especificamente no tema currículo, né? Tese apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, foi o doutorado dela, e a orientação foi da professora doutora Maria Elizabeth Biancontini, de Almeida. Que é uma das organizadoras do evento. E a orientadora de pós-doutorado dela. A supervisora, desculpem. E Pedro, professor Pedro, é interessante porque, como nós vamos ter pessoas da África e nós estamos tentando trazer professores da África para a mesa, não fechamos ainda direito, com o nosso INLES de 2014, provavelmente em 2015, a gente comece bem antecipadamente até contactar pessoas da área de música da África também. A ideia é essa, porque eles vão estar assistindo, vão ver a Suzana, vão ver o professor Pedro discutindo, e isso pode dar margem para contato entre os alunos. Isso é que é interessante. Vocês veem que o Pedro já puxou ali na internet e a gente já está ressignificando as ideias. Interessante. Vamos chamar a segunda música antes da gente ir para o intervalo, depois a gente volta conversando. A gente vai ouvir mais uma música que o professor Júlio Wilson trouxe. Em seguida, a gente vai para o intervalo e volta conversando mais sobre o ENLES, Encontro da Linha de Educação, Currículo e Ensino do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC. Vamos ouvir a segunda música trazida pelo professor Júlio Wilson.
Você está acompanhando o Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Hoje estamos conversando com o professor Júlio Wilson, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, que compõe a nossa linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino. Estamos divulgando o Enlace, o segundo Enlace, que nesse ano tem um formato virtual que está sob a coordenação do professor Júlio e da professora Renata Aquino, que acontece em dias 22, 23 e 24 de abril, 28, 29 e 30 de abril. A gente vai para um breve intervalo e volta com mais música e mais papo com o professor Júlio Wilson. Estamos de volta com Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Estamos hoje conversando com o professor Júlio Wilson, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, sobre o segundo encontro da linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de abril, 28, 29 e 30 de abril. Esse que é o segundo Enlace, nesse ano tem uma versão virtual que está sob a coordenação do professor Júlio Wilson, aqui da UFC, e da professora Renata Aquino, do IFCE. Da UFC, professora Renata Aquino da UFC. Nós temos também a parceria, né, professor Júlio Wilson, com o IFCE. O professor Rinaldo e a professora Beth Almeida, que também está na coordenação, que é da Universidade PUC de São Paulo. Professor Júlio Wilson, aproveite e fale então para a gente sobre essas parcerias, como é que foram construídas essas parcerias. Eu estou vendo aqui, navegando no site do encontro, que o endereço é encontrovirtual.wordpress.com, encontro virtual tudo junto, .wordpress.com, que tem aqui a logomarca da UFPR, tem a PUC de São Paulo, Web Currículo, tem a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e tem a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fala sobre essas parcerias, como é que elas foram construídas, qual o papel de cada uma delas. Ótimo, Pedro. Bem, historicamente, antes das parcerias, a gente falou no primeiro módulo do programa que a PUC de São Paulo, aqui no Brasil, ela é pioneira, inclusive na América Latina, em promoção do congresso chamado Web Currículo, que dentro das tendências da educação do século XXI, há uma grande necessidade de mudança dos processos educacionais, da formação dos professores, da estruturação das escolas, para a gente trazer uma educação mais adequada ao uso pedagógico das várias formas das tecnologias digitais, de forma a promover o ensino, de forma a promover o acesso à informação, de forma a formar a cidadania de modo geral, porque se você tem um acesso à informação através dos recursos tecnológicos, das tecnologias, em países continentais como o nosso, ou no próprio mundo de hoje, que você já pode se comunicar com tradutores de língua em texto ou em voz, há uma necessidade de integração entre os povos das nações. Inclusive, a teoria da complexidade de Gamorran fala sobre isso. Bem, então, feito isso, respondendo ao Pedro, as nossas parcerias, primeiro, a gente falou que existe o Web Currículo. Por eu ter, como professor da UFC, ido fazer uma pós-graduação lá na PUC de São Paulo, entre outras coisas, claro, e tendo em vista o interesse do Enlace, aqui do nosso programa, de fazer esse evento virtual, isso foi uma das pontes, uma das. Então, as parcerias, não temos todos os logotipos ainda no site, nós temos mais, mas a nossa grande cooperação... Bem, primeiro vamos falar da estruturação local. Como é que está acontecendo a estruturação local? Vamos fechar isso um pouco melhor. Somos nós, da UFC, a nossa linha leste do Programa de Pós-Graduação em Educação, o Instituto Federal, aqui do Ceará, isso aí já é uma parceria. Alguns colegas da UES também estão colaborando, inclusive nas mesas, então isso seria a nossa representatividade cearense. E aí tem uma representatividade nacional.
A nossa âncora principal seria constituída pela PUC de São Paulo, como eu já relatei. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, através da professora Núria Pons, que também é um outro conjunto de professores trabalhando no sentido de, pedagogicamente, trazer as tecnologias para a educação, lá no Instituto de Educação deles. Nós temos a UERJ, através da professora Edmeia, que também é uma espécie de ícone, e várias dessas pessoas que eu falo, dessas universidades, também têm pontes com a Universidade a Universidade Aberta de Londres, a Open University de Londres, melhor dizendo, que eles trabalham com mapeamento cognitivo, que é uma outra tendência contemporânea. Como é que você, sabendo que hoje a informação, de modo geral, em torno de 50 dias, eu não tenho um número preciso, duplica a informação na forma digital, e essa duplicação de informação, por trás disso, está dizendo que as áreas de conhecimento estão em fase muito acelerada de mudança devido às tecnologias, essa intercomunicação, de se fazer pesquisa à distância, estudo à distância. Então, aí fica a grande pergunta: como é que hoje, em pleno século XXI, a gente vai acessar dados para fazer algum projeto, algum estudo, a gente vai acessar, vai organizar, vai interrelacionar esses dados? Então, tem uma série de procedimentos hoje, inclusive para o pessoal da música, já que a gente falou no eixo de música, que hoje você pode ter um vídeo de música totalmente construído virtualmente, né? Nas imagens, a própria música. Então, ainda falando das parcerias que o Pedro está pedindo para a gente complementar, nós temos esses parceiros atualmente registrados no site, teremos outros ainda. Eu não posso aqui complementar, professor, porque a gente ainda está fechando as negociações. Em construção ainda, né? E como o tempo é muito curto, professor Pedro, a gente talvez tenha que fechar, e a gente está fechando para pôr o Congresso no ar, mas já tem uma rica participação nacional, né? E internacional a gente não está colocando como apoio, porque existem uma série de procedimentos jurídicos, nacionais e internacionais, para você colocar logotipos em páginas, né? Senão você fica sujeito a multas. Não é só o fato de ter um professor cooperando lá na outra universidade que a gente pode pôr um logotipo, por exemplo, de Portugal, né? Talvez no próximo ano apareçam logotipos estrangeiros também, até da África. É isso. Bem, tem também a colaboração da Faculdade 7 de Setembro, também tem uma parceria com a Facet, e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UES também está entrando aí com um apoio e construindo esse encontro junto com a gente da linha Educação, Currículo e Ensino, o nosso segundo Enlace, o encontro da linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC. Vamos ouvir mais uma música? Vamos. Então, por favor, chama a segunda música. Acha 4, né? जानी जा तू गहरा संग मिला ते साडी परवाह ना करी तू जरा जानी जा तू गहरा संग मिला ते साडी परवाह ना करी तू किनारियां ना ला लांगे किनारियां ना ला लांगे असी खारियां ते होके हंजू हाड़ियां ना ला लांगे हाड़ियां ना ला लांगे महका तू गहरा दा वेड़ा ते साडी परवाह ना करी तू जरा जानी जानी जानी
ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਦਾਗਾ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਜਾ ਕਰ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨੀ ਜਾ ਜਾਨੀ ਜਾ ਜਾਨੀ ਜਾ आज बने गए रकीबनी बने गए रकीबनी तेरा चंद्र रहे आज हो गया गरीब लखदा तू कीता कखदा ते साडी परवाह ना करी तू जरा जानी जा जानी जा जानी जा Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Nós estamos hoje conversando com o professor Júlio Wilson. O professor Júlio Wilson é do programa de pós-graduação em educação da UFC. E estamos conversando sobre o segundo Enlace, o encontro da linha de educação, currículo e ensino, que tem como tema políticas educacionais e os novos contextos de educação, currículo e ensino. Estamos aqui nos estúdios com a presença do Marcelo Saraiva, da Sarita Saito, que é bolsista do PIBIC, o José Raimundo Lustosa, orquestrando aqui a técnica de áudio, e a Irle Freitas, bolsista do PET. Boa tarde a todos. Professor Júlio, com relação a esse formato virtual do segundo Enlace, houve alguma resistência do meio acadêmico a esse formato? A tua pergunta é muito oportuna, porque tem uma discussão muito grande, digamos assim, nos países do Hemisfério Sul, em relação ao desenvolvimento dos países, porque a gente sabe, independentemente de ser educação presencial ou virtual, a educação é um grande vetor para desenvolver os países quando ela é bem estruturada. E só comentando bem rapidamente, antes de falar da história da resistência, se a gente pegar a Coreia como exemplo, mais ou menos nos anos 50, sem precisão, ela tinha índices econômicos e educacionais inferiores ao Brasil. Então a Coreia estava muito ruim, mas ela resolveu investir sério em educação. E houve uma política centralizada em favorecer, inclusive, salário de professor, propostas de instalação de escolas e universidades. Eu estive na Coreia em 93, num congresso. E num congresso, era de engenharia na época, eles questionavam, no grande congresso internacional, como que eles iam alocar 40 mil coreanos com a idade média de 35 anos que estavam voltando do exterior com pós-doutorado. Olha lá, 40 mil coreanos com a idade média nisso em 93. Então, hoje a Coreia, não precisa a gente comentar aqui o que é a Coreia, mas só para a gente ter uma ideia, falando agora a internet, por exemplo, em torno de 80% ou 90% dos lares da Coreia tem fibra ótica em casa. E a velocidade de transmissão da internet é mais de 1000 vezes mais rápida do que a nossa, e o custo é várias vezes menor, talvez 30, 40 vezes, algo do tipo. Eu estou sem precisão de dados. Então, agora, respondendo a tua pergunta, como nós não investimos em educação em geral, não é só presencial ou virtual, há, sim, uma grande resistência no Brasil, nas áreas de exatas e mais ainda de humanas, da presença das tecnologias. Aí a professora Clara Coutinho, de Portugal, que vai estar conosco no evento, tem um artigo dela que é integração de tecnologias e currículos, caminhos que se aproximam, se bifurcam. Ela fala assim: muitos teóricos das áreas de humanas veem com ceticismo o uso das tecnologias, porque na história humana de milhares de anos
a gente desenvolveu a nossa educação, mas só agora, há pouco mais de 20, 30 anos, que a gente tem as tecnologias, você tem acesso à informação digitalizada. Então, para nós que somos os teóricos, inclusive fundamentos da teoria da educação, para o uso das tecnologias, não deu tempo, em 20, 30 anos, de escrever livros, de colocar isso em papel. Então, por isso que muitos desses teóricos têm essa visão de receio. Não é nem só isso. Também existe uma visão que é necessário a gente realmente trazer esforços para integrar as tecnologias ao currículo. E isso passa pela formação dos professores. E no século XXI, das grandes mudanças, nos paradigmas de mudanças diárias, a gente tem que aceitar, em um país como o Brasil, que a parte das tecnologias, as tecnologias digitais, também farão parte dos fundamentos da educação. Então, realmente, há resistência natural, não é só no Brasil, em vários países onde não há investimento maior em educação, infelizmente. Mas a gente tem que, em qualquer país, na África, aqui na América Latina, a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que reverter. E um congresso como esse, num dos temas da nossa linha de pesquisa, que é currículo, sim, a gente tem que aproximar as tecnologias do currículo, fazer a integração das tecnologias e currículo. É isso, obrigado. Eu que agradeço. Estamos conversando com o professor Júlio Wilson, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, divulgando o segundo Enlace, o encontro da linha Educação, Currículo e Ensino, que tem como tema Políticas Educacionais e os Novos Contextos de Educação, Currículo e Ensino. E, como é de praxe aqui no programa, eu peço para os convidados trazerem uma seleção musical. Eu queria até que, professor Júlio, que você comentasse aí essa seleção, que música que as músicas que nós estamos ouvindo e a próxima que a gente vai ouvir. Bacana, Pedro. O Pedro falou há um pouco tempo atrás que, de repente, graças às tecnologias, ele teve acesso ao currículo da Susana Kruger. E aí eu diria para o professor Pedro, eu sou um viciado na internet em caçar música de outros países, né? Inclusive dos eixos da Ásia, do Sudeste da Ásia. Eu gosto muito, inclusive nas nossas disciplinas. Então, essas músicas que nós estamos trazendo aqui é uma autonomia de você ter acesso à internet e baixar gratuitamente. Pelo menos a gente está baixando lá, do YouTube. São músicas da Ásia. Como o professor Pedro pediu para a gente trazer temas de músicas ligadas ao Congresso, a gente trouxe 2 músicas brasileiras, do Heitor Villa-Lobos, né? E Aquarela do Brasil. Uhum. Trouxemos músicas da África, que eu não conheço exatamente quem são os compositores, mas são músicas de relaxamento. E trouxemos músicas de Portugal também. Agora, quando a gente faz nossas disciplinas, que eu uso bastante as tecnologias em sala de aula, quem me vê, eu ando com a sacola, porque a nossa universidade não tem infraestrutura mais condizente. Eu preciso trazer uma sacola enorme com meus equipamentos, as nossas limitações, e tem outros autores que defendem os níveis de apropriação das tecnologias. São pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Europa, que é medido o nível de apropriação de tecnologia pelos professores, desde um nível mais simples, que é um nível onde eles, a escola não tem computador, o professor não tem informação, até um nível máximo, como você pode pegar na Coreia ou nos países nórdicos, onde os professores já desenvolvem metodologias de aprendizagem de ensino, e as escolas já têm toda uma infraestrutura de internet, como a gente falou da Coreia, que é 1000 vezes mais rápida, mais barata, não é? Então, esses estudos de níveis de apropriação são necessários, e já tem teses na PUC de São Paulo, por exemplo, entre outras universidades, porque a partir do estudo desses níveis de apropriação, você vai produzir, professor Pedro, as políticas públicas, você fazer essas análises. Bem, é isso, eu saio um pouco da pergunta do Pedro das músicas, mas eu vou voltar. Eu tenho, acho que milhares de músicas de vários países, repetindo, muito do eixo dos países do Sudeste da Ásia, passando pela Índia, pela região Tamil do sul da Índia, o Rajastão no Nordeste, o centro da Índia, o Punjab,
Aí você vai para Tailândia, tem muita coisa bonita. E são vídeos, né, Pedro? Porque você tem o recurso multimediático. Eu baixo vídeos, são vídeos musicais. E uso nas minhas aulas, para que os alunos relaxem nos primeiros minutos. E os alunos fazem questão de assistir isso para relaxar. Aí, por trás disso, tem uma proposta metodológica da psicopedagogia transdisciplinar, que eu não vou entrar em detalhes aqui no programa. Bem, vamos então ouvir uma dessas músicas trazidas pelo professor Júlio Wilson.
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Hoje, conversando com o professor Júlio Wilson, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, da linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino. Divulgamos o segundo Enlace, o encontro da linha Educação, Currículo e Ensino, que traz como tema políticas educacionais e os novos contextos de educação, currículo e ensino. E nesse ano, o segundo Enlace, a segunda versão deste encontro, nós temos o Enlace Virtual, e você pode navegar na página do Encontro Virtual Internacional de Educação, o Enlace Virtual, na página encontrovirtual.wordpress.com, encontrovirtual.wordpress.com. As mesas irão acontecer nos dias 22, 23 e 24 de abril e nos dias 28, 29 e 30 de abril. Quem quiser participar, professor Júlio, pode acompanhar as mesas pelo YouTube em tempo real, é isso? Isso. Pelo Facebook e pelo Twitter. E um link que vai ser fornecido também, um link via internet. E serão sempre entre 20 e 22 horas no horário do Brasil. Professor Júlio Wilson, muitíssimo grato por sua participação aqui no nosso Musicultura. Nossa, professor Pedro, nós ficamos muito contentes, nós professores da Universidade Federal e das demais, e agradecemos muito a vocês por esse honroso convite de estar aqui divulgando esse evento. Obrigado. A casa é nossa, a Rádio Universitária é da Universidade Federal do Ceará, e esse programa aqui tem uma interface muito forte com a pesquisa, e como é um programa de extensão do curso de música, e nós temos o nosso braço de pesquisa está dentro do programa de pós-graduação em educação, então essa casa é sua também. E eu sinto essa energia aqui, não só na voz do Pedro, mas nas pessoas que aqui estão presentes. Me sinto muito bem e agradecemos a todos e desejamos boa tarde aos nossos ouvintes. Sarita Saito, muitíssimo grato. Obrigado, Pedro. Airly Freitas. Eu que agradeço. A Marcelo Saraiva, grato aqui pela sua presença nos estúdios. José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. A gente marca encontro para a próxima quarta-feira com mais reflexões e ressonâncias musicais.